Sabe quando a gente está tomado de pensamentos negativos, aquela sensação de que tudo vai dar errado, de que não é para mim, que sempre vai dar certo para os outros e para mim não funciona? Se você se percebe tendo com frequência pensamentos assim, tomados de pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, fica no vídeo até o final que a gente vai entender como tudo isso funciona. Só vem comigo! Pensamentos negativos normalmente invadem a nossa mente e a gente, quando vê, já está lá, tudo entulhado, fazendo aquele furdunço na cabeça da gente. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como lidar com esses pensamentos que são tão involuntários e quando a gente vê já está fazendo a festa na mente da gente. Mas antes, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, né? Gente, dá aquele likezinho, ajuda nós aí, tá bom? Dando sequência? A gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com isso. Primeiro entenda da onde vêm esses pensamentos, o quanto eu estou contribuindo com ações, né, com formas de o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou fazendo, com que pessoas eu estou andando que estão me motivando a alimentar cada vez mais esses pensamentos negativos. Entendam que vários fatores podem contribuir para eu viver com a minha mente poluída de negatividade, tá? De uma forma geral, alguns poluentes externos contribuem bastante e muitas vezes eu não sei. Se eu ando com pessoas muito negativas, muito críticas, que só reclamam ou que me criticam demais, a probabilidade de eu desenvolver pensamentos negativos é muito grande. Por quê? Porque eu vou viver numa cobrança muito grande. Tudo também vem de uma história que eu trago. O quanto lá na infância, muitas vezes eu fui cobrado, criticado, julgado, né? Por parentes, amigos, professores e coisas variadas. Vários fatores podem contribuir para eu ter dentro da minha história comportamentos que me tragam com frequência sempre pensamentos negativos. E aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de que não vai dar certo, aquela sensação de que para mim não funciona, isso é muito natural. Infelizmente acontece com muita frequência. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Muitos desses pensamentos, e a gente já sabe que pode vir de vários lugares, muitas vezes vem do que eu assisto, vem das pessoas que estão sempre perto de mim, vem muitas vezes das músicas que eu escuto, vem muitas vezes dos livros que eu leio, vem muitas vezes das experiências que eu vivo. Eu preciso entender quais são os fatores externos que estão alimentando excesso de pensamentos negativos, que estão fazendo eu me tornar uma pessoa mais pessimista do que otimista. Eu preciso perceber isso, tá certo? Na sequência, eu preciso entender o seguinte: quando eu excedo a pensamentos, né, quando eu tenho esses excessos de pensamento, eu acabo alimentando possíveis traços depressivos, picos de ansiedade, mau humor, pessimismo. Eu vou trazendo para minha estrutura emocional bastante pontos que vão me trazer depois prejuízos até mesmo no físico, tá? Lá na frente, psicossomáticas, emoções conflitantes não resolvidas, de situações que eu imaginei que não dariam certo, ou que eu reprimi porque eu imaginei que aquilo não funciona, porque eu imaginei que eu não era capaz, tá? Então, assim, o cérebro ele não separa pensamento de realidade. Então, a partir do momento que eu penso e alimento esses pensamentos, né? Porque muitas vezes eles são involuntários, são intrusivos, vão entrando sem pedir licença. Mas a partir do momento que eu permaneço nesses pensamentos e alimento esses pensamentos, eu posso gerar muitas consequências a curto, médio e longo prazo para mim, inclusive no meu próprio corpo, tá certo? Por que eu preciso controlar esses pensamentos? Porque a vida é muito bonita, ela é cheia de oportunidade e eu preciso me dar a oportunidade. Então a primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é diálogo interno. Primeira coisa, começou a me encher a cabeça de pensamentos, elas normalmente são muito alimentadas pela própria ansiedade, né? E aí o que eu faço? Para tudo e se pergunta, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô achando que precisa ser desse jeito? Por que eu tô imaginando uma coisa que nem aconteceu, mas que na minha cabeça, né, já aconteceu, já deu errado, e eu já tô aqui sentindo todas as emoções daquilo que não funcionou, mas só tá aqui na minha mente. O diálogo interno é aquilo que eu preciso trabalhar em mim. O primeiro passo, né? Respira
e se pergunta: por que eu tô com esse monte de pensamento negativo? Por que eu tô achando que para mim não vai funcionar? Na sequência, reverta esse pensamento de negativo buscando um olhar positivo. Vai pegar a mesma situação daqueles pensamentos e vai tentar buscar um olhar positivo, mudando o ângulo de visão. Por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego. Aí eu vou pensando: ai, não vai dar certo. Ai, já tem um monte de gente lá. Ai, eu não tenho as qualificações que o empregador deseja. Ai, eu vou ficar no meio do caminho. Já desiste no meio do caminho porque ela já alimentou tanta negatividade ali na mente dela que ela nem termina. E quando vai, acaba se atrapalhando tanto que se auto-sabota e, por sinal, pode sim perder a oportunidade de emprego, tá? Quando vocês se verem em situações parecidas, como que eu reverto esse pensamento? Involuntariamente ele virá: ah, eu não consigo, por quê? Porque já vem da minha história, já vem de todas as coisas, os fatores externos que alimentam isso, e tudo que eu carrego dentro do meu inconsciente que faz eu pensar dessa forma. Não tenho qualificação, vou ser reprovado, não vou conseguir a vaga que eu preciso, aposto que se vou chegar lá tem um monte de gente muito melhor do que eu, com um currículo muito mais legal do que o meu, e aí eu vou me prendendo aquilo e vou me auto-sabotando. Quando vocês se pegarem assim, respira, para e faz aquele diálogo interno. Conversa com você. Reverte isso fazendo uma pergunta contrária. Tá, se eu fosse tudo isso que eu estou pensando, por que eles teriam me selecionado para a entrevista? Eles poderiam nem ter me dado a chance de me entrevistar. Se eles me chamaram para a entrevista, talvez porque eu tenho alguma coisa que interesse a eles. Quer saber? Não vou mais pensar nem positivo nem negativo. Vou simplesmente cantar e vou esperar para ver o que dá. E aí, o que vocês fazem? Muda canal de pensamento. Vai cantando, vai orando, vai citando poesia, distrai a mente, vai para sua entrevista de emprego e dá o seu melhor. Tá certo? Quando eu faço esse movimento, eu trago leveza, eu consigo manter o meu controle, o controle da minha ansiedade, eu tô no meu autocontrole, inclusive tem um vídeo no canal sobre autocontrole, sobre inteligência emocional, sobre autoestima, que acaba meio que um complementando o outro. Para que esse contexto que eu tô sugerindo a vocês, de trabalhar esse excesso de pensamento negativo que muitas vezes a gente tem, né, isso se torne uma coisa mais fácil. Por quê? Porque pensamento negativo é uma coisa que quando a gente vê já tá ali, né? Então eu tenho que aprender a reverter isso. Então eu vou buscar um olhar positivo, tá certo? Como que eu começo a eliminar pensamento positivo? Primeiro, aceite que um pouco de ansiedade é normal, é natural, vem no pacote. Faz parte do meu eu ter essa dosagem leve de ansiedade. O que eu não posso é permanecer nela, é alimentar e deixar ela tomar conta de mim a ponto de me sufocar e me travar, não me deixando tentar nada novo, não me permitindo fazer o que de fato eu desejo, simplesmente porque eu estou travada num medo que só existe na minha mente. Desafie seus pensamentos negativos. O desafio vem nesse exemplo que eu dei, né, da entrevista, onde eu já vou para a entrevista pensando que eu não vou conseguir, que eu não tenho qualificação, que outras pessoas são melhores do que eu nisso, tá? O que eu vou fazer? Desafiar meu pensamento, jogando um pensamento positivo. Mas se eu fosse tudo isso de negativo que eu estou pensando, por que eles me chamariam? Pronto. O desafio já gera uma reviravolta na mente. É verdade, né? Por que eu estaria? Não, relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. E aí, tenta não pensar mais em nada relacionado àquilo. Começa a cantar, que é uma das coisas que ajuda bastante, tá? Vai ouvir música, vai ver um vídeo engraçado, distrai a mente até você chegar no local, tá certo? Converse com você como se você estivesse conversando com uma terceira pessoa, tá certo? É assim. Normalmente a gente tem tanta paciência, tanta generosidade, tanto carinho, tanta compreensão com o outro. Imagine que alguém estivesse do seu lado na situação que você tá ali, indo para a entrevista de emprego. E essa pessoa estivesse no pessimismo, nesses pensamentos negativos. O que você falaria para ele? Provavelmente você acalmaria ele, não é verdade? Calma, fulano, imagina, relaxa, viu? Se você não fosse bom, eu não tinha te chamado. Eles querem te conhecer, relaxa e vai. Não era isso que você falaria para ele? Então é isso que você vai falar para você. E uma das coisas que eu sugiro é verbalize, fale de fato para você. E use com você expressões de carinho, generosidade, tenha empatia pela sua história, por partes suas internas que estão ali inseguras, com medo, e é muito natural. Eu trago isso da minha história,
né? Por algum motivo eu tenho essa insegurança, eu tenho esse medo, então eu preciso usar o meu consciente para acalmar essa minha parte que está insegura, que está com medo, né? A mesma generosidade que eu teria com o outro, eu preciso aprender a ter comigo. E verbalizar isso para mim mesmo entra para o meu cérebro como um comando de alívio, de calmaria. Isso é muito positivo, tá certo? E isso ajuda muito a eliminar pensamentos negativos. Eu costumo dizer que se você quer rebater pensamento, fale. Use fala positiva para pensamentos negativos. Por quê? Ou você fala ou você pensa, os dois juntos não rola. Então o que acontece? Se eu estou em pensamento, não adianta eu querer pensar positivo se eu estou em pensamento negativo. Então eu vou rebater os pensamentos negativos dando falas de comando positivo, desafiando esses pensamentos negativos com perguntas reversas, num contexto mais positivo, buscando ângulos de visão para olhar aquela situação por um lado mais positivo. Então eu vou tentar acalmar a minha mente na fala mais positiva para rebater pensamentos negativos. Costuma funcionar. São técnicas que eu gosto de usar com meus pacientes e costuma surtir um efeito muito legal. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá certo? E a gente pode fazer também outros vídeos relacionados ao mesmo tema. É muito importante encontrar esse equilíbrio, esse autocontrole. Por quê? Quanto mais eu tiver trabalhando a minha mente numa construção de positividade, de otimismo, de leveza, mais a vida vai ficar bonita, leve e colorida para mim. Um beijo, fiquem com Deus e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.